Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um comparativo entre esses dois modelos de multitool da Victorinox, que são os chamados então aí Swiss Tools, sendo que aqui eu tenho tanto o modelo de 115 mm, como aqui também eu tenho o modelo de 105 mm. O modelo maior e mais tradicional é chamado então só de Swiss Tool, ou Swiss Tool original, Swiss Tool tradicional, enquanto o modelo Spirit é chamado então aí de Swiss Tool Spirit, sendo que a gente tem uma série de versões tanto do Swiss Tool como do Swiss Tool Spirit. E no caso aqui as minhas duas versões são versões que tem o X no final, então são versões que contam com a tesoura. Então a gente tem versões, por exemplo, do Swiss Tool, que ao invés de contar com a tesoura, conta com uma lâmina serrilhada, e a gente também tem versões do modelo Swiss Tool Spirit, que contam, por exemplo, com diferentes tipos de lâmina, e mais recentemente foram lançadas versões que também contam com lâminas de abertura com uma mão só. A gente também tem versões com acabamento mais escuro, acabamento oxidado, e também tem essas versões então com acabamento prata. Mas os meus dois modelos têm essas duas referências, como vocês podem ver, então 30327L e aqui a gente tem o 30224L. Lembrando que eu já postei para vocês o review completo de cada um desses modelos separados e eu também já postei um vídeo sobre como escolher entre um Swiss Tool e um canivete suíço, como por exemplo aqui a gente tem o modelo Farmer X e aqui a gente tem o modelo Classic Alox. Então, no vídeo de hoje eu pretendo ser mais direto e realmente comparar um com o outro, comparar todas as ferramentas que a gente tem em ambos os modelos e também falar quais ferramentas a gente tem no Swiss Tool que a gente não tem no Swiss Tool Spirit, sendo que a maioria dos comentários que eu vou fazer são relativos mais à comparação do tamanho de 115 mm com o tamanho de 105 mm do que em relação a esse modelo em especial em relação ao modelo Spirit, para te ajudar a escolher aí qual é o mais adequado para o seu uso. Então a linha de 115 mm, o primeiro modelo, não é esse modelo que eu tenho aqui com a tesoura, mas o primeiro modelo foi lançado em 1997, enquanto o primeiro modelo do Spirit, que também não é esse modelo que eu tenho aqui, foi lançado lá em 2004. E o meu Spirit é um Spirit que está aqui com um clipe de bolso, como vocês podem ver. Esse aqui é um clipe que eu comprei separado, então eu comprei esse clipe lá na assistência técnica da Victorinox. E eles também vendem o clipe tanto para o modelo Spirit, como também para o modelo do Swiss Tool maior. Mas eu só comprei o clipe para o Spirit, primeiro porque é um clipe que está saindo bem caro aqui no Brasil, infelizmente, e segundo porque também é um clipe aí que eu acho mais interessante para levar no bolso, o tamanho menor, então o tamanho de 105 mm, eu acho que justamente por ser um multitool mais leve, ele é mais interessante para levar no bolso do que o modelo do Swiss Tool maior. Os meus dois vieram com essas duas bainhas, diferentes versões vêm com bainhas diferentes, mas no caso o meu modelo do Spirit veio com essa bainha marrom e o modelo do Swiss Tool maior veio com essa bainha aqui preta. Então, como vocês podem ver, são duas bainhas que contam com a parte de velcro aqui. A parte de velcro do modelo Spirit é um pouco menor, mas são bainhas aí muito bem feitas, são bainhas que eu não vejo problema nenhum. Eu costumo utilizar eles ou em algum bolso de alguma das mochilas, ou em algum bolso então de um organizador. Sendo que quando eu vou levar um deles junto ao corpo, normalmente eu escolho levar o modelo Spirit e eu utilizo mesmo o próprio clipe de bolso ao invés de levar a bainha presa no meu cinto. Então, comparando o peso desses dois modelos, vamos pegar aqui a balança. O modelo Swiss Tool tradicional, então o Swiss Tool X, o modelo com a tesoura, vai pesar aí 290 gramas, sendo que com a bainha ele vai pesar um total de 342 gramas. Já o modelo Spirit X com o clipe, então o clipe adiciona um pouquinho de peso, vai estar pesando aí cerca de 214 gramas, e se a gente colocar aqui a bainha também, ele vai pesar então 254 gramas. Então o modelo do Swiss Tool Spirit, mesmo com o clipe, vai ser 76 gramas mais leve que o modelo do Swiss Tool maior. E considerando então o conjunto de bainha e Swiss Tool Spirit em relação ao conjunto de bainha e Swiss Tool maior, a gente tem uma diferença então de 88 gramas. E realmente dá para sentir bem essa diferença não só na hora de carregar o multitool, mas também na hora de utilizar. Então, por exemplo, aqui começando com a lâmina principal, quando a gente utiliza a lâmina principal do modelo do Swiss Tool maior, você realmente sente que o cabo dele é muito mais pesado. Então, em relação, por exemplo, ao cabo do modelo Spirit, sendo que naturalmente com os multitools a gente já tem, então, desse lado, sendo que com os multitools a gente já tem naturalmente um cabo muito mais pesado do que, por exemplo, quando a gente tem um canivete. Então, com o canivete, o cabo realmente fica muito mais leve do que o cabo dos modelos do Swiss Tool. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Manix 2 Lightweight, vocês podem ver que o balanço de peso dele vai ficar mais ou menos aqui. Enquanto com o Swiss Tool, esse balanço de peso realmente está muito longe de ficar ali, então ele vai ficar mais ou menos aqui realmente no meio do cabo. O peso da lâmina é quase que desprezível para o balanço do peso do canivete mesmo, então realmente o peso do cabo é muito maior.
E quando você está utilizando ele, por exemplo, quando você vai utilizar uma chave que você precisa ficar girando muito o multitool, você também sente essa questão do peso. E comentando um pouco mais sobre a questão então do conforto na hora de segurar, o modelo do SwissTool Spirit, mesmo com o clipe, justamente por ter esse cabo aqui mais arredondado, como vocês podem ver, ele tem uma tala aqui que tem um contorno muito mais confortável na mão, e justamente por ser bem mais leve também é um modelo muito mais prático, um modelo muito mais confortável de utilizar no dia a dia em relação a esse modelo aqui, que além de ser um modelo bem mais grosso, também é um modelo que ele é mais quadradão, então vocês podem ver, ele não tem exatamente uma quina viva, uma quina mais ou menos aqui com um certo acabamento, não chega a ser algo afiado, mas ainda assim não é algo muito confortável de segurar, comparando, por exemplo, com o modelo do SwissTool Spirit. Então o Spirit é muito mais confortável de segurar. Comparando a questão das espessuras, como vocês podem ver, o modelo do SwissTool ele é um pouco mais espesso, então vamos primeiro comparar a questão da espessura da lâmina de um com o outro, que é basicamente a mesma coisa ali, a espessura da lâmina, não consigo ver muita diferença. Porém, como vocês podem ver, a lâmina do SwissTool tradicional é um pouco mais larga, então ela tem mais espaço ali para cair o desbaste dela. Então, uma lâmina que ela acaba fatiando melhor, porque a lâmina do SwissTool Spirit, por ser uma lâmina bem mais curtinha, como vocês podem ver, ela não tem tanto espaço para cair e ela fica com uma geometria ali que, embora chegue sim perto do fio, chegue mais fina perto do fio ali, ela, comparada com o modelo do SwissTool maior, não fatia tão bem. O aço das duas é o mesmo aço, então continua sendo aquele aço de sempre da Victorinox, que é um aço que não tem uma retenção de fio das melhores, mas é um aço muito tranquilo para afiar e também é um aço que, justamente por ter esse acabamento espelhado aqui, ele também acaba tendo uma resistência à oxidação muito boa. Os meus dois SwissTools eu uso pouco a lâmina porque eu costumo estar com canivete, então o canivete é dedicado quando eu estou utilizando eles, mas eu afiei os dois então lá com o KME e os dois estão realmente com um fio muito bacana mesmo. É um aço bem tranquilo de afiar, eles também têm uma boa geometria de corte, então como vocês podem ver aqui, ó, eles são dois que estão fatiando aí muito bem. E tanto as lâminas como todas as outras ferramentas, então você tem acesso a todas as ferramentas, exceto o alicate, por fora do multitool, então aqui pela parte de fora mesmo, e todas travam com o mesmo sistema de trava. Então aqui a gente tem esse sisteminha de trava, sendo que o tamanho então das lâminas, comparando aqui para vocês, é de quase 7 centímetros com o modelo Spirit, sendo que com o modelo tradicional a gente já tem aí um pouco mais então que 7 centímetros. Sendo que a área de fio útil mesmo no modelo SwissTool Spirit vai ser de cerca de 6 centímetros, enquanto com o modelo tradicional vai ser aí de pouco mais então de 6 centímetros. E comparando um do lado do outro, dá para vocês verem então como é que fica a questão da área de fio útil de um do lado do outro mesmo. Comparando agora então a questão da espessura dos dois modelos fechados, dá para vocês terem uma noção um pouco melhor aqui. Então vocês podem ver que o modelo do SwissTool Spirit vai ser basicamente aí quase que uma camada ali um pouco mais fino que o modelo do SwissTool tradicional. Sendo que o Spirit tem dos dois lados então 5 camadas, sendo que de um lado aqui parece que ele tem 6, mas é na verdade porque a camada da tesoura vem aqui e ocupa então ali uma faixa com duas, que parecem ser duas camadas, mas na verdade é só a camada da tesoura. Enquanto o modelo do SwissTool tradicional tem aí 5 camadas de um lado e 6 camadas do outro. Então vocês podem ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 de um lado e 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas do outro. Isso porque o modelo do SwissTool tradicional tem uma ferramenta a mais que o modelo do Spirit. Então agora eu quero comentar para vocês das duas ferramentas que o modelo do SwissTool tradicional tem, que o modelo do SwissTool Spirit não tem, que é justamente a questão da régua. Então aqui a gente tem de um lado uma régua para centímetros e outro lado a régua para polegadas, que quando você abre a régua, então abrindo a régua dessa forma, vocês podem ver que ele dá aqui uma régua de um lado em polegadas e outro lado aqui em centímetros. Se a gente comparar essa régua com a própria régua que a gente tem aqui no fundo de corte, dá para mostrar para vocês que é uma régua que tem sim uma precisão bem aceitável. Mas comparando então com uma régua fica melhor ainda para vocês verem que principalmente ali nessa parte do meio que a gente tem, ela ainda assim consegue passar uma medida então relativamente aí bem precisa para o uso de uma régua de multitool. E a outra ferramenta que a gente tem no modelo do SwissTool maior, que a gente não tem no modelo do SwissTool Spirit, é essa chave aqui, então uma chave bem mais robusta, que vocês podem ver, uma chave bem mais larga e bem mais grossa também, que é útil, por exemplo, para fazer algum tipo de alavanca, para utilizar ali como uma espécie de um mini pé de cabra, é claro, que com a noção de que é uma ferramenta de um multitool. E então a gente não tem essa ferramenta no modelo do SwissTool Spirit, mas o restante das ferramentas que eu vou mostrar para vocês do SwissTool maior, a gente também tem aqui no modelo do SwissTool Spirit. Então para isso eu vou me guiar inclusive pelo modelo Spirit, sendo que eu já mostrei para vocês então
de um lado a lâmina e do mesmo lado que a gente tem a lâmina também, a gente conta então com a parte do serrote. Aqui, como vocês podem ver, os dois serrotes que a gente tem ali, os dois ficam então do lado da lâmina. Aqui a gente tem então o lado da lâmina do Swiss Tool maior também. E o serrote aqui do Swiss Tool, vocês podem ver que ele é um pouco maior que o serrote então do modelo Spirit. Ele também é um pouco mais largo, então vocês podem ver que ele é um pouquinho mais largo nesse sentido, sendo que de espessura eu acho que o do Spirit é um pouco mais grosso então em relação ao modelo do Swiss Tool tradicional. Então vocês podem ver que colocando aqui um em cima do outro desse sentido, então colocando os dois aqui, dá para mostrar que realmente o modelo do Swiss Tool tradicional tem uma serra então ali mais fina que o modelo então do Swiss Tool Spirit. Mas o padrão dos dentes dos dois modelos é basicamente o mesmo. E para comentar primeiro então sobre as 4 ferramentas grandes que a gente tem, então com os multitools a gente costuma ter 4 ferramentas grandes e o restante das ferramentas menores. Aqui a gente tem então os dois modelos com todas as ferramentas abertas, dá para mostrar para vocês que eles têm então as 4 ferramentas grandes e o restante são ferramentas aqui menores. Então mostrei as desse lado e agora eu vou passar para vocês pelas ferramentas desse lado aqui. Aqui a gente tem uma lima para metal que tem 2 lados, então vocês podem ver ali. E aqui nessa parte a gente também conta então com uma serra para metal que eles chamam. Eu já utilizei bastante a lima dos modelos do Swiss Tool, tanto para dar acabamento como também para cortar parafusos. Então aqui dá para mostrar para vocês, a gente tem a lima, tem os 2 lados da lima e aqui a gente também tem a serra para metal. Então ali, e a lima então vai ser um pouco mais fina no modelo do Spirit nesse sentido, então vocês podem ver ali, ele é um pouquinho mais fino, sendo que em questão da espessura realmente no dorso, ela é bem próxima dos dois, mas talvez seja um pouco mais fina no modelo Spirit. E do mesmo lado que a gente tem a lima, a gente também conta com a tesoura. A tesoura é um grande diferencial entre esses dois modelos, porque é uma das ferramentas que tem mais mudança aí do modelo do Swiss Tool maior para o modelo do Swiss Tool Spirit. Então a tesoura do modelo do Swiss Tool maior ela é bem próxima ao que a gente costuma ver nos canivetes suíços, enquanto a tesoura do Swiss Tool Spirit é uma tesoura bem diferente. Eu prefiro, eu sou fã dessa tesoura, então da tesoura do Swiss Tool tradicional, sendo que a tesoura do Swiss Tool Spirit é um pouco mais limitada, tanto pelo tanto que você consegue abrir ela aqui, então essa abertura dela, como também realmente pela questão do tamanho da tesoura. Mas ela tem a vantagem de contar aqui com uma barra que é bem mais robusta, que é a molinha então dessa tesoura do modelo do Swiss Tool maior, mas eu prefiro muito mais a tesoura então desse modelo então desse Swiss Tool do que a do Swiss Tool Spirit. Sendo que dá sim para usar as duas, então como vocês podem ver aqui, ó, elas são tesouras que elas são muito boas, se você quiser cortar um papel, se você quiser cortar algum tipo de corda. Eu acho que em relação aos multitools, as tesouras dos Victorinox são as melhores que a gente tem no mercado atualmente. Então vocês podem ver aqui. Os dois cortam muito bem, porém com o modelo do Swiss Tool Spirit você realmente tem um pouco mais de trabalho porque é uma tesoura um pouco menor. E com isso eu passei então pelas 4 ferramentas grandes dos dois modelos. Então vou fechar aqui a tesoura e eu vou começar agora então a falar um pouco sobre as ferramentas menores. Então a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês vai ser a questão do furador, que no caso do Spirit também conta com um gancho ali na parte de baixo. Comentando um pouco sobre o furador mesmo, essa é uma ferramenta que eu acho muito interessante de ter nos multitools, porque permite fazer furos, por exemplo, em madeiras, em plásticos, ou até mesmo aí em couro, de um jeito que fica bem fácil de utilizar para fazer algum tipo de gambiarra, algum tipo de conserto aí no dia a dia. Então, comparando o furador dos dois modelos, vocês podem ver que eles, em relação à área do furador, são bem parecidos, mas o modelo então do Swiss Tool não tem esse gancho que o modelo Spirit tem aqui. Então a próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês ao lado do furador é essa chave aqui. Então aqui a gente tem um abridor de latas, um abridor de garrafas misturado com uma chave de fenda e um descascador de fio. Esse descascador de fio aqui, no caso desse modelo em especial, ele fica meio em segundo plano porque eu vou mostrar para vocês que o Spirit conta com outros descascadores de fio. Mas comparando então essa ferramenta com a ferramenta correspondente do modelo Swiss Tool, dá para mostrar para vocês que a chave então de 6mm do Swiss Tool, então a gente tem aqui a chave de 6mm do Swiss Tool, ela é bem mais fina que a chave então de 6mm que a gente tem do modelo Spirit. Isso porque no Spirit a gente não tem aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, que a gente tem aqui no modelo Swiss Tool, então aquela chave que já é mais robusta. Então a chave que no caso no modelo Spirit você pode utilizar como um mini pé de cabra, como um pry bar, é essa chave aqui junto com o abridor de garrafas. Então essa aqui é a chave então de 6mm e
Na verdade, eu acabei de reparar que essa aqui é uma chave de 5 milímetros, enquanto essa chave aqui do modelo Spirit é uma chave então de 6 milímetros. Vocês podem ver que a gente tem essa diferença ali. E aquela outra chave que eu tinha mostrado para vocês, então a chave mais robusta que a gente tem no modelo do Swiss Tool, essa chave aqui é uma chave então de 7,5 milímetros. E dando continuidade então às ferramentas, fechando essa aqui, a próxima que eu quero mostrar para vocês é essa ferramenta aqui, que ela é relativa ao formão. Então aqui a gente tem um formão, um abridor de pacotes também. Então ali a gente tem esse formão. E aqui a gente tem dois tipos de descascador de fio. No caso do modelo então do Swiss Tool, essa ferramenta a gente encontra ela aqui no meio. Então fechar essas outras duas aqui. E a gente tem então algumas diferenças entre esses dois modelos. Com o modelo do Swiss Tool maior, como vocês podem ver, o formão ele vem aqui com uma caída só, sendo que ele não tem essa quina aqui para abrir pacote que o modelo Spirit tem. E aqui a gente também vê a relação dos descascadores de fio. O descascador de fio do modelo Spirit é um pouco mais longo, enquanto o descascador de fio ali do modelo Swiss Tool tradicional, ele é um pouquinho mais curto ali, principalmente nessa segunda parte do descascador. Então, ambos os modelos funcionam muito bem e a principal diferença vai ser relativa, então, esse aqui ser um pouco mais longo e também ter essa quininha ali. Em relação à espessura, vocês podem ver aqui que a espessura do modelo Spirit parece ser um pouco mais larga, então, que a do modelo do Swiss Tool tradicional. Comparando aqui, a gente pode colocar ali um em cima do outro e é bem próximo mesmo. Então, com isso, a gente terminou as ferramentas menores desse lado do Spirit e agora a gente vai passar então aqui para o outro lado. No outro lado, eu quero começar então com o abridor de latas com a chave de 3 milímetros. Então, ali a gente tem o abridor de latas com a chave de 3 milímetros e aqui a gente tem a ferramenta equivalente então do modelo do Swiss Tool tradicional. Então aqui é basicamente a mesma ferramenta nos dois, sendo que a ferramenta do modelo Spirit é um pouco mais longa. Então vocês podem ver que ela fica um pouquinho mais longa ali. Passando para a próxima ferramenta que a gente tem, a chave Phillips. Então a chave Phillips do modelo Spirit em relação à chave Phillips do modelo do Swiss Tool tradicional. Abrindo aqui a do modelo tradicional. Essa é um pouquinho mais difícil de pegar. Então, abrindo aqui a do modelo tradicional, dá para ver que a do modelo Spirit é um pouco mais curta, sendo que a relação à espessura das duas, vamos tentar comparar uma mais perto da outra, parece que a do modelo do Swiss Tool tradicional talvez seja um pouco mais larga. Comparando as duas dessa forma, que dá para mostrar para vocês um pouco melhor. E essa é uma chave Phillips que, justamente pelo tamanho dela e por ser um pouco mais longa, funciona na maioria dos parafusos que eu encontro no dia a dia. Eu só não costuma funcionar quando eu tenho parafusos um pouco menores. Então, para isso, eu acho interessante a chave Phillips dos modelos de 58 milímetros. Eu acho que é bem bacana combinar os modelos dos Swiss Tools com esses modelos um pouco menores, para ter a questão então dessa chave Phillips um pouco menor. Mas passando agora então para a última ferramenta, aqui do modelo Spirit, a gente tem então uma chave de fenda mais fina de 2 milímetros, que por ser mais longa, às vezes também facilita a alcançar alguns parafusos que ficam ali um pouco mais escondidos, um pouco mais fundo do que você está desmontando. Então essa chave do modelo do Swiss Tool, do modelo do Swiss Tool tradicional, ela fica então nessa parte aqui. E comparando as duas chaves, dá para ver que a chave então fica mais ou menos ali numa distância próxima. A chave do modelo Spirit fica um pouco mais baixo aqui, mas considerando a parte em que ela afina mais mesmo, então que ela realmente vem afinando ali, a chave do Spirit tem mais ou menos aí o mesmo tamanho da chave do Swiss Tool tradicional, comparando ali as duas. E com isso só falta mostrar para vocês o alicate dos dois. Então o alicate é um dos pontos onde eles são mais diferentes, como vocês conseguiram ver. As funcionalidades do modelo Swiss Tool Spirit não deixam a desejar muito em relação às funcionalidades do modelo do Swiss Tool tradicional. Porém, o modelo do Swiss Tool tradicional é sim aí um pouco mais robusto. Você sente então, pegando nele justamente por ser um modelo mais pesado, por ser um modelo maior, que ele é um pouco mais robusto no geral que o modelo Spirit. Então, a questão de você segurar também o alicate é muito mais confortável de você segurar o modelo Spirit, sendo que se você apertar muito aqui o Spirit, você sente aqui o cabo. Então, o cabo você sente ele diminuindo um pouco, enquanto no caso com o modelo do Swiss Tool maior, você consegue até fazer isso aqui, mas você precisa fazer muito mais força para diminuir um pouco esse tamanho do cabo. Então o cabo do Spirit realmente é um pouco mais flexível, sendo que a questão do conforto então é muito maior no cabo do Spirit, justamente por ter esse cabo aqui mais arredondado, por ter esse formato mais ergonômico, é muito mais confortável de utilizar.
Sendo que com nenhum desses modelos a gente tem aquele problema que a gente encontra dos Leatherman, dele vir aqui e fechar, então morder a sua mão ali desse jeito. Então é muito difícil, tentando forçar aqui, com os Leatherman é muito fácil você vir ali e beliscar a sua mão. Isso não acontece com nenhum dos modelos dos Swiss Tools. Mas agora comparando em si os alicates mesmo, dá para ver que o alicate do modelo Spirit tem um bico um pouco mais fino e eles também acabam sendo aí alicates que têm mais ou menos o mesmo tamanho, talvez o do Spirit seja um pouco maior, mas aqui o modelo do Swiss Tool maior ele tem um bico então bem mais grosso. O modelo do Swiss Tool Spirit tem um bico que é mais delicado, mas também é mais fácil de você chegar em algum lugar ali um pouco mais apertado em relação ao do modelo do Swiss Tool maior. Para um uso de EDC, para um uso realmente aí mais esporádico, acho que os dois alicates servem muito bem, sendo que eles contam também com um alicate que a Victorinox recomenda aí para cortar arame de até 40 HRC. Então são alicates muito bons, são alicates que vocês podem ver, os dois modelos são alicates muito precisos, alicates super bem feitos, sendo que uma coisa que eu gosto muito então dos modelos dos Swiss Tools é justamente que quando você fecha eles fecham então com essa pressão de mola aqui, então ó. Essa pressão aqui, então você pode balançar ele e tudo mais, ele não faz barulho, eles são canivetes que têm extrema qualidade, são muito bem feitos mesmo, muito bem construídos e foram feitos aí realmente para durar uma vida, claro que usando adequadamente, sendo que se por algum motivo você danificar, você quebrar o seu Swiss Tool, atualmente a Victorinox do Brasil na assistência presta assistência com os modelos de Swiss Tool. A única coisa é que eles não vão trocar as talas aqui, então a mesma tala, se você mandar uma tala arranhada, vai voltar arranhada para você, mas as ferramentas, se você quebrar, eles conseguem trocar sim, e o valor, infelizmente, acaba sendo um valor muito alto ainda, o valor para você, da última vez pelo menos que eu fiquei sabendo, era o valor de R$350 para qualquer tipo de reparo no Swiss Tool, seja para arrumar uma ferramenta ou para arrumar todas as ferramentas. Então, na última vez que eu fui na assistência técnica, esse era o valor desse pacote fechado, que era a única opção. E agora que eu já passei então por todas as ferramentas dos dois modelos, eu quero comentar um pouco sobre alguns kits que são vendidos separadamente. A gente tem alguns kits que são vendidos com catracas ou simplesmente com chaves em hélice com outros bits. A gente também tem aí um acessório de saca-rolhas que você utiliza prendendo ele desse lado do Swiss Tool. Então aqui, por exemplo, onde está preso o clipe do meu modelo Spirit, mas você escolhe onde você quer prender o clipe, você pode escolher tanto num lado como no outro, sendo que o acessório então do saca-rolhas você utiliza prendendo nessa parte aqui do Swiss Tool e utilizando ele então com o saca-rolhas preso aqui nesse sentido. O modelo do Swiss Tool maior também tem esse acessório ali, sendo que o clipe para o modelo Spirit é diferente do clipe para o modelo do Swiss Tool maior. Mas agora que eu já mostrei para vocês todas as ferramentas, eu quero falar um pouco da minha opinião. Para o meu dia a dia, para o meu uso, eu costumo usar muito mais o modelo Spirit, sendo que eu reconheço que o modelo do Swiss Tool maior, ele tem aquela ferramenta a mais, ele tem a régua e tudo mais, ele é um modelo um pouco mais parrudo, então é um modelo muito interessante para quem busca um multitool mais heavy duty, então para aguentar um pouco mais de abuso. Porém, para um uso de EDC, para um uso do dia a dia, sem abuso, utilizando o multitool utilizando a ferramenta adequada para cada tarefa, eu acho que pelo balanço de peso e pelo conforto, o modelo do Swiss Tool Spirit, para mim, acaba sendo mais interessante normalmente. Mas os dois têm seu valor, eu acho que os dois cumprem funções diferentes. E com qualquer um dos modelos que você escolher, eu acho que você vai estar aí muito bem servido. Lembrando que eu vou deixar para vocês o link para a compra deles lá na Amazon. E sempre que vocês utilizam algum dos meus links lá na Amazon, vocês também me ajudam a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Então deixa aí na seção dos comentários qual desses dois modelos você prefere e para o vídeo de hoje foi isso. Falou, pessoal!